Capítulo 2. Trabalho missionário entre os gentios. O Evangelho deve ser ensinado a todas as nações. Uma doutrina básica da teologia dos santos dos últimos dias é que Deus foi ordenado aos membros para levar sua palavra a todas as nações da terra. Doutrinas e convênios eles registram tal mandamento nas próprias palavras do Senhor. Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que se abateriam sobre os habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei com ele do céu e dei-lhe mandamentos, e também para outros mandamentos de proclamar essas coisas para o mundo, e tudo isso para cumprir o que os profetas escreveram. Na mesma seção, é declarado que a plenitude do Evangelho será proclamada até os confins da terra, e diante de reis e governantes. E a seção anterior diz que a voz do aviso irá a todas as pessoas pela boca dos meus discípulos. Portanto, a responsabilidade por um incrível esforço mundial de proselitismo, prodigioso em escopo e desafio, foi entregue à Igreja. Todos os anos, milhares de missionários viajam pelo mundo para pregar as boas novas do Evangelho restaurado. Recentemente, o número de missionários de tempo integral aumentou para quase 50 mil. A Igreja está trabalhando para preparar sua juventude para esse importante chamado. 4 períodos de trabalho missionário. As profecias que lidam com o trabalho missionário nos últimos dias costumam falar em termos de nações e grupos, em vez de indivíduos que ouvirão o Evangelho. Por exemplo, Cristo disse: "Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, por testemunho, para todas as nações, e então chegará o fim, isto é, a destruição dos ímpios." Embora o objetivo final do trabalho missionário seja o de que todo mundo no mundo receba pessoalmente o Evangelho, parece que esse propósito não será realizado até depois da segunda vinda do Salvador. Em vez disso, parece haver 4 períodos de trabalho missionário descritos nas profecias. Esses períodos são distinguidos pelos tipos de nações para as quais os missionários serão direcionados. Sem dúvida, um período será sobreposto em parte ao outro, e os dos últimos períodos serão preparados durante os primeiros períodos e depois receberão a mensagem dos missionários. Os períodos, juntamente com o tempo da guerra em que caem, são os seguintes: a missão nas nações gentias, guerras preparatórias, a missão na casa de Israel, Wars of Destruction Complete, a missão nas nações pagãs. Após a batalha do Armagedon, a missão final para toda a humanidade. Imediatamente antes e durante o milênio, este capítulo trata do primeiro desses 4 períodos. Os outros serão tratados em sua ordem cronológica nos capítulos a seguir. Quem são os gentios? Existem muitos significados para a palavra gentil, e vários grupos religiosos usam o termo de maneiras diferentes. Em seu sentido original, a palavra foi usada para diferenciar aqueles que não eram descendentes de Abraão, e que não eram participantes da aliança abraâmica, daqueles da linhagem de Abraão. Os santos dos últimos dias costumam usar o termo com esse significado hoje. Eles também o usam como um termo de referência geral para todos aqueles que não são da fé mórmon. 19 No sentido profético, no entanto, a palavra assume um significado mais limitado, com implicações nacionalistas. Parece se referir às nações que adotaram o cristianismo. Por exemplo, Orson Pratt usou dessa maneira quando falou de guerras que se enfurecerão entre todas as nações e os reinos dos gentios, ou, em outras palavras, entre as nações do cristianismo. Essas nações são consideradas as nações que foram formadas a partir do antigo Império Romano, e também aquelas que se desenvolveram a partir dessas nações através da imigração e colonização. As nações gentias ou cristãs são frequentemente contrastadas com nações pagãs, isto é, nações que não aceitaram o cristianismo. O leitor deve entender que esse é o sentido em que os termos gentio e pagão são usados. Quais são os tempos dos gentios? De acordo com a visão tradicional dos cristãos, o tempo dos gentios é o período em que a casa de Israel será perseguida e espalhada por todas as nações da terra. Com a destruição de Jerusalém, em 70 d.C., o povo judeu foi disperso e começou a sofrer um período de perseguição que continua até hoje. Para as outras igrejas, então, o tempo dos gentios é o tempo em que as nações gentias adotaram o cristianismo e mantiveram todo o poder sobre Israel e sobre todas as nações da terra. A Igreja de Cristo realmente se tornou uma igreja composta por convertidos daqueles que não eram da casa de Israel e o Evangelho foi verdadeiramente tirado dos judeus. Os santos dos últimos dias têm um entendimento diferente desse termo. Eles reconhecem que, até certo ponto, o Evangelho foi trazido aos gentios pela obra de Paulo e de outros missionários do primeiro século, e que também foi tirado do povo judeu e eles foram espalhados pelas nações.
Mas é uma crença fundamental da Igreja que uma apostasia ocorreu durante os primeiros séculos em que o cristianismo foi corrompido e o evangelho foi removido da terra. Portanto, houve um longo período em que as verdadeiras doutrinas de Cristo não foram encontradas entre as nações gentias. Em vez de aceitar a visão tradicional dos cristãos, os santos dos últimos dias sustentam que nos tempos modernos os tempos dos gentios começaram com a restauração do Evangelho por Joseph Smith em 1831, uma revelação referente à luz espiritual que surgiu por meio das revelações de Joseph Smith e outros diz, e quando chegar a hora dos gentios, uma luz brilhará entre aqueles que se sentam nas trevas, e será a plenitude do meu Evangelho. Portanto, os santos dos últimos dias entendem que o tempo dos gentios é o período, que começou em 1830, em que o Evangelho será pregado aos povos das nações gentias. O que é a plenitude dos gentios? Outro termo pertencentes aos gentios foi introduzido por Angel Moroni, que informou Joseph Smith em 1823 que a plenitude dos gentios entraria em breve, isso é, que sua plena oportunidade de receber o Evangelho nos últimos dias estava prestes a começar. O termo a plenitude dos tempos dos gentios foi definido por Orson Pratt como o período em que o Evangelho será pregado a cada nação, parentesco e idioma entre as nações gentias. Em primeiro lugar, o grande objetivo do anjo em restaurar o Evangelho era realizar o tempo dos gentios. Alguém se pergunta, o que isso significa? Eu quero dizer Deus enviará seu Evangelho, restaurado por um anjo, para toda a nação, parentesco, povo e idioma do mundo gentil antes de permitir que seus servos sejam levados aos restos dispersos de Israel. Agora é a hora, no entanto, durante a plenitude dos tempos dos gentios, quando a casa de Israel começará a estar preparada para aceitar o Evangelho. Paulo escreveu aos Romanos que o endurecimento aconteceu em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios entre. Aparentemente, este é o período mencionado pelo profeta Zenos, no qual ele disse que o povo de Israel não volta mais seus corações contra o Santo de Israel, em preparação para ser reunido das quatro extremidades da terra e restaurado para convênios. Que Deus fez com seus pais. Os sucessos hoje no proselitismo dos lamanitas são entendidos como uma fase preparatória que precederá o principal período de conversão da casa de Israel. Promessas condicionais feitas a gentios nas Américas. Muitos estudiosos do livro de Mórmon encontraram muitas dificuldades em relação a inúmeras promessas condicionais que os profetas da livro de Mórmon eles fazem os gentios virem para esta terra da América. Típicas dessas profecias são as seguintes, mas, ele disse, lei, apesar de nossas aflições, obtivemos uma terra de promessa, uma terra escolhida acima de todas as outras, uma terra que o Senhor Deus fez convênio comigo que seria uma terra para a herança da minha posteridade. Sim, o Senhor deu esta terra por aliança a mim e meus filhos para sempre, e também para todos aqueles que a mão do Senhor lhe der de outros países. Portanto, esta terra é consagrada a quem ela lhe traz. E caso sirvam de acordo com os mandamentos que ela lhe deu, será para eles uma terra de liberdade, para que nunca sejam reduzidos ao cativeiro. Se isso acontecer, será por iniquidade, amaldiçoada será a terra por causa deles, mas para os justos será abençoado para sempre. Outra vez, e bem-aventurados os gentios, sobre os quais o profeta escreveu, porque eis que se eles se arrependem e não combatem Sião, nem se juntam àquela grande e abominável igreja, eles serão salvos, porque o Senhor Deus cumprirá os convênios que fez com seus filhos, e por essa causa o profeta escreveu essas coisas. E também, e eu digo a você que se os gentios não se arrependem após a benção que recebem, depois que meu povo foi espalhado, que naquele dia a espada da minha justiça pairará sobre eles, e, a menos que se arrependam, cairão sobre eles, diz o Pai. Sim, sobre todas as nações dos gentios. Um problema para entender essas passagens surge ao tentar considerar todos os gentios como pertencentes a um único grupo. O livro de Mórmon fala de dois grupos de gentios. Um grupo será abençoado por causa de sua crença em Deus e terá a plenitude do Evangelho revelada a eles. Mas o segundo grupo, os gentios incrédulos, será cheio de todo tipo de mentira, engano e maldade, e todo tipo de hipocrisia, assassinato, truques sacerdotais, fornicação e abominações secretas. E o Senhor diz que, se você fizer todas essas coisas, ela removerá a plenitude do meu Evangelho dentre os eles. Muitos gentios rejeitarão o Evangelho. Doutrina e Convênios diz que a maioria dos gentios não aceita o Evangelho, e quando chegar a hora dos gentios, uma luz brilhará entre os que se estabelecerem nas trevas, e será a plenitude do meu Evangelho, mas eles não entendem, porque eles não percebem a luz e afastam seus corações de mim por causa dos preceitos dos homens.
E nessa geração os tempos dos gentios serão cumpridos. Orson Pratt também esclarece que, em geral, as nações gentias rejeitarão o evangelho, embora haja alguns convertidos entre elas, tendo estabelecido seu reino. Ele primeiro oferece a essas nações gentias, se eles gostariam de recebê-lo, 21y quando eles se julgarem indignos do reino, indignos da vida eterna, indignos da mensagem que Deus lhes enviou, e perseguirem os servos de Deus e seu povo o dia todo, e eles fecham seus santuários, igrejas, capelas e igrejas, locais e seus locais de culto contra essa mensagem, e quando eles não encontrarem mais um lugar entre eles, para levá-lo ao conhecimento e entendimento da verdade, o Senhor, depois de um tempo, indicará por revelação e dirá a seus servos: basta. Você foi fiel em trabalhar na minha vinha, pela última vez, porque foi o decreto do céu de que essa seria a última vez que ele trabalharia em sua vinha. É a 11ª hora, o último aviso a ser dado às nações da terra, primeiro aos gentios e depois à casa de Israel. O cumprimento dos tempos dos gentios. O evangelho será levado à casa de Israel em vez de aos gentios de acordo com as profecias. Chegará o tempo em que o povo das nações gentias que aceitarem o evangelho se juntará à igreja, e o restante, na maioria das vezes, não permitirá que as crenças da igreja sejam pregadas a eles. Quando isso ocorre entre todas as nações dos gentios, os tempos dos gentios serão cumpridos. O evangelho será tirado deles. Orson Pratt falou repetidamente sobre o tempo, depois que as nações gentias foram ensinadas o evangelho, quando o Senhor diria aos seus servos: vá para casa, retire-se do meio daquelas nações gentias, onde você trabalhou e testemunhou por tanto tempo, saia deles, porque eles não são dignos, eles não recebem a mensagem que eu enviei, eles não se arrependem de seus pecados, saia dentre eles, seus tempos foram cumpridos. Depois que as nações gentias rejeitarem o evangelho, a igreja retirará seus missionários dentre eles e depois serão designados para procurar os restos da casa de Israel. Orson Pratt explicou: então, quando as nações gentias rejeitam este evangelho, e são indignos da vida eterna, como fizeram os judeus diante deles, o Senhor dirá: chega, sai deles, meus servos, eu lhes darei uma nova comissão, você irá para os restos dispersos da casa de Israel. Vou buscá-lo dos 4 cantos da terra e levá-lo de volta para suas próprias terras. Eles construirão Jerusalém por sua própria ruína. Eles vão construir um templo no local designado na Palestina, e serão enxertados novamente. Agora, em uma palavra, essa é a natureza desse grande trabalho dos últimos dias, em preparação para a vinda do Filho do Homem. Os gentios, que foram os últimos a receber o Evangelho no meridiano dos tempos, foram os primeiros a recebê-lo nesta dispensação, enquanto Israel, que recebeu o Evangelho pela primeira vez no tempo de Cristo, terá que esperar até o último para recebê-lo. Essa foi a intenção da declaração de Cristo de que o primeiro será o último e o último o primeiro. Sinais da abordagem do cumprimento dos tempos dos gentios ao longo da história da Igreja desde a sua restauração. Vários eventos foram interpretados como sinais da quase realização dos tempos dos gentios. Joseph Fielding Smith, por exemplo, fez o comentário de que a libertação do povo judeu na Primeira Guerra Mundial é um sinal que indica que este é um período de transição rumo ao fim dos tempos dos gentios. O Senhor disse que eles, os judeus, devem permanecer espalhados entre as nações até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. Moroni disse que os tempos dos gentios estavam por vir. Hoje estamos vivendo no período de transição. Chegou o dia dos gentios, e o dia de Judá e os restos mortais de Israel oprimido estão próximos. O sinal para o cumprimento desta profecia foi dado. Segundo Orson Pratt, mesmo depois que o evangelho será tirado dos gentios e os missionários não serão mais 22 pregando sua mensagem entre si, os gentios continuarão a procurar a igreja, os gentios serão completamente isolados. Não há como haver um grande números, mesmo quando Israel estiver reunido, quem virá e dirá: vamos contar com Israel, e fez participantes das mesmas bênçãos com eles. Vamos entrar no mesmo convênio e ser reunidos com eles e com o povo de Deus. Embora o testemunho seja limitado, embora a lei seja selada, haverá uma abertura para você entrar. Mas você terá que vir por sua própria vontade, nenhuma mensagem será enviada a você, nenhum ministério dos servos de Deus particularmente endereçado a você. O aumento contínuo da iniquidade na terra foi tomado como outro sinal de que o cumprimento dos tempos dos gentios está próximo, e é a mensagem dos profetas que a terra não aumentará em retidão. O Senhor disse: eu, o Senhor, estou zangado com os ímpios. Nego meu espírito aos habitantes da terra. Joseph Smith previu o efeito da negação do Espírito Santo. Eu profetizo, em nome do Senhor Deus de Israel,
Que angústia, fúria, tribulação e retirada do Espírito de Deus da terra aguardam esta geração, até que sejam visitadas com completa destruição. Esta geração é tão corrupta quanto a geração de judeus que crucificaram Cristo, e se ela estivesse aqui hoje, e pregasse o mesmo evangelho que ele pregava naquela época, eles o matariam novamente. Wilford Woodruff disse o seguinte sobre o aumento da iniquidade no mundo: os anjos de Deus estão esperando para cumprir o grande mandamento dado há 45 anos, para sair e demolir a terra por causa da iniquidade dos homens. Como você acha que o Eterno se sente hoje? Bem, há mais iniquidade, 1000 vezes mais, agora nos Estados Unidos, do que quando a revelação foi dada. O mundo inteiro está cheio de iniquidade. Essa tendência ao mal se tornou ainda mais acentuada. Até o observador casual reconhece o tremendo aumento do crime que ocorreu na América e na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Também foi profetizado que, durante esse período, essa iniquidade entrará em áreas onde a igreja está bem estabelecida, e muitos dos membros da igreja serão afetados por ela. De acordo com Heber C. Kimball, mais do que os gentios se reunirão aos milhares para este lugar, e Salt Lake City será classificada entre as cidades mais do mundo. Um espírito de especulação e extravagância toma conta dos santos, e o resultado será a escravidão financeira. A perseguição virá a seguir, e todos os santos dos últimos dias serão testados até o limite. Muitos apostatarão, e outros serão imobilizados, sem saber o que fazer. As trevas cobrem a terra e as trevas as nações. Mundo, porque eu tinha visto com tristeza em um sonho, ou em sonhos, essas pessoas vestidas à moda de Babilônia e tirando do espírito da Babilônia até que mal se pudesse distinguir entre um santo e uma perna negra. E ela queria gritar, para suas tendas, ó Israel. Porque essa seria a única coisa que manteria essa cidade pura. Muitas dessas pessoas, por uma questão de riqueza e popularidade, venderiam a si mesmas pelo que corromperia suas almas e as guiariam à miséria e ao desespero. Seria melhor eles habitarem jacales com os índios e não habitarem entre os gentios e perderem as glórias que Deus deseja que eles obtenham. Quanto ao desenvolvimento dos santos, os líderes anteriores da igreja profetizaram e ensinaram sobre as riquezas que os santos eventualmente obterão nas montanhas. Brigham Young disse: não me preocupo com os santos em sua pobreza, mas quando o Senhor se prepara para abrir as grandes reservas de petróleo em Utah, tremo por eles. Mesmo antes do fim dos tempos dos gentios, os missionários dos santos dos últimos dias terão de penetrar em muitas regiões que ainda não entraram e ali pregam o evangelho. O cumprimento dos tempos dos gentios é um evento cronológico importante. O leitor deve perceber o importante significado cronológico do cumprimento dos tempos dos gentios. Tanto as profecias das autoridades gerais dos santos dos últimos dias quanto as profecias das Escrituras o usam como um ponto de referência para estabelecer a ordem das coisas que ainda estão por vir. Alguns dos eventos que se seguirão a essa mudança no programa missionário estão listados aqui. Primeiro, o cumprimento dos tempos dos gentios marcará o fim do período das guerras preparatórias e o período das guerras de devastação começará, como visto no capítulo anterior. Segundo, o cumprimento dos tempos dos gentios marcará o verdadeiro começo dos grandes castigos e julgamentos que Deus derramará na terra. Esta é a mensagem que o Senhor deu a Joseph Smith quando lhe disse, para que por sua administração eles possam receber a palavra, e através de sua administração a palavra possa ir até os confins da terra, primeiro aos gentios e então eis que eles retornarão aos judeus. Então chegará o dia em que o braço do Senhor se manifestará com poder para convencer as nações pagãs, a casa de José, do evangelho de sua salvação. Entre os que discutiram a importância desse relacionamento está Wilford Woodruff, que afirmou, mais tarde, o testemunho do evangelho será selado entre os gentios, e o evangelho voltará a toda a casa de Israel, e os julgamentos de Deus apoiarão o testemunho dos anciãos da igreja, e o Senhor enviará mensageiros que sairão para colher a terra. Aparentemente, isso acontecerá por causa da grande iniquidade do povo gentil. O Senhor disse que sua indignação em breve minha indignação será derramada sem medida sobre as nações, e farei isso quando o copo de sua iniquidade estiver cheio. Angel Moroni disse que esses terríveis julgamentos virão à terra nesta geração. Joseph Smith relacionado, ele começou e, novamente, me contou as mesmas coisas que havia me contado em sua primeira visita, sem a menor alteração. Depois disso, ele me informou de grandes julgamentos por vir sobre a terra, com grande desolação causada por fome, espada e pestilências, e que esses julgamentos dolorosos viriam à terra nesta geração. Terceiro,
Uma divulgação contida no Doutrinas e Convênios ele nos diz que, embora um remanescente de Israel seja espalhado entre todas as nações, eles serão reunidos novamente, mas permanecerão até depois do cumprimento dos tempos dos gentios. A lembrança atual parece ter pouca importância em termos do número de participantes em comparação com a coligação de Israel que ainda não ocorreu depois que os tempos dos gentios forem cumpridos. Quarto, os tempos dos gentios serão cumpridos antes que os santos retornem para construir a Nova Jerusalém no condado de Jackson, Missouri. Uma profecia feita por Heber Sequimbal diz: os julgamentos de Deus serão derramados sobre os iníquos tão extensivamente que nossos líderes próximos e distantes serão enviados de volta para seus lares. Ou, em outras palavras, o evangelho será retirado dos gentios e mais tarde será levado aos judeus. Então o profeta José e outros aparecerão e aqueles que permaneceram fiéis serão selecionados para volte para o condado de Jackson, Missouri, e participe da construção daquela bela cidade, a Nova Jerusalém. Em relação a essa relação cronológica, Orson Pratt comentou em 1875, há algo que estou prestes a ler que ainda precisa ser cumprido, e temos que cumpri-lo antes que Sião seja redimida. Vou ler: eis que, diz o Pai, retirei a plenitude do meu evangelho dentre eles, os gentios, e depois lembrarei da minha aliança que fiz ao meu povo, ó casa de Israel, e trarei a eles meu evangelho. Quinto, o cumprimento de os tempos dos gentios precederão a vinda das 10 tribos do norte para a Nova Jerusalém. Orson Pratt falou do tempo em que, em vez de tentar converter as nações gentias, os missionários seriam instruídos a ir aos restos da casa de Israel espalhados pelas 4 extremidades da terra. Vai e diga a eles que os tempos de sua dispersão terminaram, o que os tempos dos gentios são cumpridos, que chegou a hora do meu povo Israel, que esteve espalhado por gerações em um dia escuro e nublado, para se reunir novamente em suas próprias casas, para reconstruir a antiga Jerusalém em suas ruínas anteriores. E então a congregação dos judeus na antiga Jerusalém começará. Então as 10 tribos nas regiões do norte, onde quer que estejam, depois de se esconderem das nações por 2500 anos, se revelarão e voltarão. O profeta Joseph Smith indicou que os tempos dos gentios terão que ser cumpridos e os julgamentos que serão derramados terão que ocorrer em um período antes da vinda das 10 tribos, porque ele disse que pestilências, granizo, fomes e terremotos irão arrebatar esta geração desde a face da terra, para abrir e preparar o caminho para o retorno das tribos perdidas de Israel da terra do norte. Sumário: este capítulo abordou os seguintes pontos importantes. 1. O Senhor ordenou que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Isso será realizado em 4 períodos de atividade de proselitismo: a missão para as nações gentias, b. a missão na casa de Israel, c. a missão nas nações pagãs, d. a missão final para toda a humanidade. O primeiro desses períodos já começou e o último será imediatamente antes e durante o milênio. 2. 5 termos foram definidos no sentido em que são comumente usados nas profecias: aos gentios, as nações que adotaram o cristianismo; b. as nações pagãs, as nações que não adotaram o cristianismo; c. os tempos dos gentios, o período que começou com a organização da igreja em que as nações gentias ouvirão o evangelho; d. a plenitude dos gentios, a período em que as nações gentias terão plena oportunidade de receber a pregação do evangelho; e o cumprimento dos tempos dos gentios, a conclusão do trabalho missionário entre os gentios por causa de sua iniquidade e porque não aceitaram o evangelho. Quando isso ocorrer, o segundo período missionário começará, quando o evangelho será trazido àqueles na casa de Israel. Certos sinais indicam a proximidade do cumprimento dos tempos dos gentios. No entanto, existem muitas nações gentias que ainda devem ser alcançadas por nossos missionários antes que seus tempos sejam cumpridos. Os membros da igreja foram advertidos pela iniquidade que penetrará em suas fileiras se adotarem os padrões de seus vizinhos não membros. O cumprimento dos tempos dos gentios é um evento importante na cronologia do futuro. Os ensinamentos e profecias das Escrituras e das autoridades gerais indicam que as seguintes ocorrências certamente ocorrerão após esse cumprimento. 25R. As guerras de destruição completa começarão. B. Os julgamentos de Deus serão derramados na terra. C. Israel se reunirá na Palestina. D. Os santos retornarão para construir a Nova Jerusalém. E as tribos perdidas descerão do norte.